Pronto. Então, em relação às manifestações clínicas, aqui a gente começa falando da dengue. É, Em primeiro lugar, essas manifestações podem ser assintomáticas, ou seja, elas não apresentam sintomas e aí a pessoa nem sabe que adoeceu, né? Quando ela apresenta sintomas, ou seja, quando ela se manifesta de forma sintomática, esses sintomas geralmente estão relacionados à febre de alta duração, de 2 a 7 dias, geralmente entre 39 e 40 graus Celsius, né? Cefaleia, astenia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, aquela dor no fundo do olho, exantema, que são manchas avermelhadas na pele. O exantema está presente geralmente em 50% dos casos, né? Atingindo a face, o tronco, a região do tórax principalmente, e os membros inferiores e membros superiores. E prurido, que é aquela coceira no corpo. Também pode se manifestar através da anorexia, que é a falta de apetite, e também nos casos mais graves pode aparecer náusea, vômitos e diarreia, né? Também podem se fazer presentes aí no quadro clínico desse paciente com dengue. Na forma clássica da dengue, a gente tem sintomas aqui que são mais brandos, né? Mas são sintomas importantes, como por exemplo a febre alta, dor de cabeça ou dor no fundo dos olhos, que é essa dor retroorbitária que a gente fala, enjoos e vômitos, mal-estar e cansaço extremo, pintinhas vermelhas na pele, que é o exantema, e dor abdominal e dor em todo o corpo. São os sintomas comuns da dengue clássica. Na fase crítica da dengue, o paciente pode apresentar alguns sintomas graves. Esses sintomas de alarmes que a gente diz podem ser dor abdominal intensa, né, principalmente durante a palpação, e dor contínua também, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, derrame pleural, derrame pericárdio também, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito, que é o número de hemácias, né, sanguíneas aí. Na forma grave da dengue, o paciente pode evoluir para confusão mental, né, desorientação, olhos extremamente vermelhos, agitação e sonolência alternados, sangramentos pelo nariz e pela gengiva, que é aquela hemorragia aí, principalmente nos casos de dengue hemorragia diagnosticada, vômitos persistentes e urina no sangue, a hematúria. Em relação ao tratamento, a hidratação, né, adequada, ou por via oral ou por via endovenosa, levando em consideração o estadiamento da doença. Para os casos de atendimento de triagem da dengue, a gente faz o estadiamento, que é a classificação do paciente de acordo com os sintomas que ele apresentar, né? Esse estadiamento da doença aí, a gente consegue saber como prova do laço negativa, né? Eu vou mandar um vídeo para vocês junto com essa aula como realizar a prova do laço. Prova do laço negativa, sem sangramento espontâneo, ou seja, sem hemorragia, sem comorbidades, ou desde que esse paciente não seja grupo de risco, né, para condições clínicas aí com condições clínicas especiais, ou a ausência de sinais de alarme. Esse paciente recebe uma pulseira aí ou uma etiqueta azul, né? E ele vai assumir uma determinada ordem na fila de atendimento. No grupo B, que é o grupo verde, a gente tem prova do laço positiva, pode acontecer sangramento espontâneos aí, né, como a que a gente chama de petequias, que são algumas manchinhas na pele, pacientes com outras comorbidades, pacientes de grupo de risco ou pacientes com condições clínicas especiais, sem sintomas de alarme aí, né, sem sinais de alarme. Para o grupo C, que vai apresentar a etiqueta amarela, a gente tem a presença de um ou mais sinais de alarmes, também com sangramento presente ou ausente e sem hipotensão, sem queda de pressão. No grupo D, que é o grupo mais importante, esse paciente já apresenta hipotensão e um risco de choque, ou até mesmo choque, né? Com sangramento presente ou ausente. Então, o paciente pode ter ou não hemorragia. Em relação às manifestações clínicas da chikungunya, a gente tem a fase aguda e subaguda, né? Que é a primeira fase da doença. A gente apresenta febre de início súbito, rush cutâneo, que são manchas na pele também, cefaleia, fadiga, mialgia, exantema, que são aquelas manchinhas avermelhadas na pele, e coceira.
Uma coisa que é característica da chikungunya é a intensa poliartralgia, né? Ou seja, a intensa dor nas articulações, e ela acontece de forma bilateral, em cerca de 90% dos casos. Então, o paciente vai apresentar essa dor nos dois lados do corpo. Na fase crônica, desaparecem esses sintomas aí iniciais, né? Mas se mantém alguns sintomas, como, por exemplo, a poliartralgia, né? A dor nas articulações, a dor musculoesquelética, a dor neuropática também, sendo essa última muito frequente nessa fase. Essa fase demora um período maior. Alguns pacientes relatam até mais que 2 anos sentindo essas dores nas articulações aí. Não há um tratamento antiviral específico, ou seja, eu não posso tomar uma medicação que seja específica para chikungunya. Esse tratamento está relacionado à sintomatologia do paciente, né? Então, o que a gente utiliza é uma terapia baseada em analgesia, quando o paciente está com dor, de suporte às descompensações clínicas causadas pela doença, né? Se o paciente desidratar, a gente oferece a hidratação, tanto via oral quanto EV, se for necessária. E a gente deve estimular essa hidratação oral constantemente. O paciente não pode parar de se hidratar durante o tratamento. Os sintomas mais comuns aí é dor nos olhos, ou seja, dor retroorbitária, cansaço, coceira, que é o prurido, manchas vermelhas na pele, que é o exantema, dor nas articulações, olha aí a poliartralgia, e febre alta. Em relação às manifestações clínicas da Zika, ela pode ser assintomática, assim como a dengue e a chikungunya, ou apresentar um quadro clínico com sintomas que variam, desde manifestações brandas, né, autolimitadas, até complicações neurológicas e malformações congênitas. Em relação às manifestações mais comuns aí, a gente tem exantema maculopapular, que é um exantema que vai formar pequenas bolinhas na pele aí, né? Febre, artralgia, conjuntivite. Esse paciente pode apresentar os olhos com a conjuntiva bastante irritada, mas sem pus, cefaleia, mialgia e a coceira. Foram descritos também alguns casos de síndrome de Guillain-Barré e outras manifestações relacionadas ao sistema nervoso central aí desse paciente, né? Então, o paciente, além de tudo, ele pode evoluir para umas complicações do nosso sistema nervoso. Os sintomas mais comuns apresentados é dor de cabeça constante, dor de garganta, olha a conjuntivite aí, tá vendo? O olho bem avermelhado aqui, ó, do paciente. Dor nas articulações, dor muscular, ó o exantema. O paciente tem aqui, ó, nesse círculo aqui a gente vê um recorte da pele de um paciente apresentando exantema no caso de Zika, e dor de garganta. A Zika também traz uma complicação a mais, principalmente para as gestantes infectadas, né? Mesmo que essas gestantes não apresentem sintomas, elas podem evoluir para um quadro com complicações mais graves, principalmente para o feto, né? Como, por exemplo, aborto espontâneo, pode acontecer também morte do feto, ou então anomalias congênitas, como é o caso dessas gravuras que a gente vê aqui, dessas imagens, de bebês que nasceram com microcefalia. Essa microcefalia, no caso, está associada à contaminação das gestantes durante a gestação por Zika vírus. Em relação ao tratamento, há poucos guias, né, de tratamento específico. O tratamento também é baseado na sintomatologia que o paciente apresentar. A maioria deles é baseado no mesmo tratamento para dengue. A terapia é de suporte às descompensações, né? Ou seja, de acordo com o paciente vai apresentando sintomas, a gente vai tratando esses sintomas. Deve-se estimular a hidratação oral em pacientes e observar para que não haja evolução para essas complicações neurológicas, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. Aqui eu trago para vocês apreciarem um quadrinho comparativo, né, com os sintomas. A gente tem aqui febre, na Zika ela é baixa e pode estar presente, na chikungunya ela é alta de início imediato e quase sempre está presente, e já na dengue a febre é alta e de início imediato e sempre está presente. Em relação à dor nas articulações, na Zika, o paciente apresenta dores leves que podem estar presentes ou não. Na chikungunya, dores intensas presentes em quase 90% dos casos. E na dengue, a gente tem dores moderadas quase sempre presentes. Em relação às manchas vermelhas na pele, que é o exantema, quase sempre presente na dengue, na Zika, com manifestação nas primeiras 24 horas. A chikungunya, ela se manifesta nas primeiras 48 horas e pode estar presente ou não. E na dengue, ela pode estar presente ou não. Em relação ao prurido, a coceira,
ela pode ser leve na zika, né, ou intensa, e pode estar presente ou não. Na chikungunya, ela está presente em 50 a 80% dos casos e é de intensidade leve. E na dengue, o paciente pode apresentar uma coceira leve ou não, né? Vermelhidão nos olhos pode estar presente na zika, pode estar presente na chikungunya e pode estar presente também na dengue. Em relação à notificação, de acordo com a portaria 204 de 17 de fevereiro de 2016, dengue, zika e chikungunya são doenças de notificação compulsória, ou seja, notificação obrigatória. Todos os casos devem ser notificados no território nacional. E a gente faz naquela ficha de notificação individual, encaminha o comunicado para o Serviço de Vigilância Epidemiológica e aí esses dados vão parar lá no Sinam para que a gente possa consultar, né? Possa fazer aquele levantamento como a gente já viu. Então nós encerramos por aqui nossa videoaula de dengue e zika. Eu espero que o material ajude vocês na complementação nos estudos. Um forte abraço, até a próxima videoaula.